Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero pregava suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha. Essas 95 teses eram resultado do seu trabalho de conclusão de curso, do seu doutorado. A Reforma trouxe para nós 5 pontos básicos. O princípio da Reforma é a fé. A experiência de Martinho Lutero é a experiência de uma pessoa que se sentia culpada, que não se sentia perdoada pelo pecado, a culpa por não ver-se como perdoado diante de Deus e ter que continuamente realizar sacrifícios para de alguma forma comprar a graça divina, comprar o favor divino, o favor da igreja. A reforma nasce pela fé. O início da reforma é a experiência da fé. E nós temos o princípio básico da reforma, a justificação unicamente pela fé. O primeiro sola da reforma é o sola fides, somente a fé. A reforma nos deixou também um segundo legado, a Escritura. O sola Scripturae. Para Martinho Lutero não é a igreja que interpreta a Bíblia, é a Bíblia que interpreta a igreja. E a qualidade da verdadeira igreja é que ela é bíblica. Não tem como base a tradição, a fala de homens, mas ela tem como base a Escritura. Um terceiro legado da Reforma é o Solus Christus. E o Solus Christus é o momento em que Lutero confronta o grande poder do seu tempo, que é o Papa. Lutero afirma que a autoridade da Igreja não está sobre o Papa ou sobre a dinastia de Pedro, mas a autoridade sobre a Igreja está sobre Cristo. O Solus Christus é um grande confronto à maior autoridade eclesiástica do seu tempo, o Papa. O quarto legado é a graça. No seu ponto Sola Gratia, Lutero rejeita toda a obra humana, toda a participação humana na salvação. No Sola Gratia, Lutero afirma que nós recebemos como um presente de Deus a salvação e não há nada que possamos fazer para comprar, adquirir ou mesmo participar desse ato gracioso de Deus que é nos salvar. Lutero confronta uma ideia presente na igreja que é o initium fidei, ou seja, o início da salvação é a fé, mas logo após a fé, a salvação pede obras, sacrifícios, indulgências, realizações. E nesse momento Lutero conflita um grande pensamento do seu tempo, que é a ideia de que não há perdão sem castigo, que as pessoas, para de fato serem perdoadas por Deus, elas precisavam ser castigadas, que é a ideia da teologia do atrito, da atrição. Lutero, então, é contra qualquer noção de atrição. Ele afirma que o que se pede no perdão é o arrependimento. E não há para Lutero, nem pode existir para ele, a participação humana. A Igreja Católica, então, ela é humanista, porque ela prega a participação do homem na recepção da graça divina. Lutero afirma o Sola Gratia contra toda forma de indulgência, de pagamento, de celebração de obras, de culto às obras que era pregado pela Igreja Católica. E o último legado da Reforma Protestante é o Soli Deo Gloriae, a glória somente a Deus. Esse é o ponto central da teologia reformada, porque a Reforma tira o foco da glória humana. A Reforma reduz o homem, humilha o homem. A Reforma aponta para a glória divina contra qualquer tipo de tentativa humana de conquista do favor divino. Assim temos as grandes contribuições da Reforma Protestante. Sola Fides, Sola Scripturae, Solus Christus, Sola Gratia, que é a grande pregação da igreja, a graça divina, e Soli Deo Gloriae. O desafio da nossa devocional é sermos uma igreja reformada, é sermos uma igreja que afirma a fé, que afirma a Escritura, que afirma Cristo, que afirma a graça e que afirma
A glória somente para Deus.